Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos à nossa liturgia. Livro do Gênesis, capítulo 13, versículo 2, diz assim: E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde no princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria, me capacitando a transmitir a tua palavra de maneira bíblica e nos capacitando a aprendermos como usarmos essa palavra no nosso dia a dia. Vem com o teu poder, opere em tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Veja, hoje nós vamos chegar no final desse nosso primeiro bloco de finanças. E o tema de hoje é muito interessante, veja. Hoje nós vamos estar falando sobre uma visão das riquezas para a eternidade. Ao mesmo tempo, vamos estar falando sobre o perigo das riquezas. Veja, nós temos falado sobre a questão da bênção de Deus, temos falado sobre todos os princípios de Deus para a prosperidade, falamos sobre trabalho, falamos sobre contribuição, falamos sobre honestidade, falamos sobre situações que estão ocorrendo em nosso mundo, as quais nós temos que nos preparar. Porém, eu sempre tenho que ter o foco, e o meu foco qual que é? O reino dos céus. Seja o que for que eu for fazer na minha vida, o meu foco em primeiro lugar tem que ser Deus. Na verdade, eu sou crente em tempo integral. Eu sou crente no meu trabalho, eu sou crente na minha família, eu sou crente na escola, em todas as situações, eu sou um cristão ali. E a Bíblia fala que tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que glorificar a Deus. Por que a Bíblia fala isso? Porque ela está querendo apontar para o centro da Escritura. E o centro da Escritura é glorificar a Deus. Agora, aonde que entra essa questão? Veja, a Bíblia nos ensina que Deus dá a riqueza a quem Ele quer. O livro de Ageu fala, minha é a prata, meu é o ouro. Eu dou a quem quer. Agora, o fato de Deus trazer riqueza não quer dizer que juntamente com essa riqueza não hajam problemas. Por exemplo, aqui o que a Bíblia nos fala? Que Abraão se tornou muito rico. Entenda a vida de Abraão. Ele era de uma cidade a 1000 quilômetros desse lugar. Sua família era pagã, era idólatra. Ele perdeu um irmão muito cedo. E essa família migrou de Ur para a cidade de Harã. E aí o que acontece? Deus se apresenta a Abraão, guarde isso. Não somos nós que buscamos a Deus a primeira vez. É Deus que nos busca. Em toda a Bíblia é repetitivo. É Deus buscando o homem. É Deus salvando o homem. Deus se revelando ao homem. Veja, se Gênesis nunca tivesse sido escrito, nós jamais saberíamos quem é o Deus criador do universo. Porém, Deus, na sua imensa bondade, resolveu se revelar ao homem. E no caso de Abraão, não foi diferente. Só que veja, ao sair da sua parentela, Deus chama Abraão para um tratamento individual. Nós estudamos isso juntos no capítulo 12 do Gênesis. Fizemos 3 ou 4 palavras sobre o chamado de Abraão. O que representava sair da parentela? Primeiro, sai fora da segurança da família. Segundo, sai fora da religião da família. Terceiro, abre mão da herança do pai. Nós temos que entender que aquela sociedade funcionava em clãs. Ao sair de lá, simplesmente Abraão abriu mão de tudo. Por um Deus que ninguém conhecia na sua região. Aí ele sai, começa a peregrinar na terra de Canaã, juntamente com o seu sobrinho Ló. E o que Deus faz com Abraão?
Deus enriquece Abraão. Aí você fala, nossa pastor, tudo que eu preciso na vida é ser rico. Porque se eu for rico, vai estar tudo bem. E a narrativa aqui nos mostra Abraão rico, peregrinando entre Betel e Ai. Mas veja que interessante o que essa riqueza proporcionou. Versículo 4, versículo 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. O que acontece? Ló ficou órfão. Pela narrativa você percebe que Abraão adotou o seu sobrinho. E o seu sobrinho foi junto. E Deus não somente enriqueceu Abraão, como enriqueceu a Ló. Os dois ficaram ricos. Só que aí ocorreu um problema. Versículo 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Versículo 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Veja, primeiro perigo das riquezas: brigas familiares. É impressionante como o dinheiro tem o potencial de trazer brigas familiares. Falar uma coisa para vocês, não é hábito na cultura brasileira, mas eu creio, e creio que isso é bíblico, que cabe, quando nós vamos nos aproximando da nossa partida desse planeta, organizar a nossa herança, por menor que seja. É muito importante você sentar com os familiares e colocar sua vontade e fazer uma prévia divisão dos bens. E, se possível, até fazer a transferência dos bens em vida. Isso evita uma série de problemas, porque existem famílias que mal o corpo está esfriando no caixão, a turma já está brigando. E tem gente que está brigando por um barraquinho lá do lado do mar, mas estão quebrando o pau e estão brigando. Então as riquezas, elas têm um potencial enorme. Por exemplo, às vezes uma pessoa da família enriquece. E pelo fato dela enriquecer, ela acha que ela é mais esperta que os outros. E aí ela começa a sobrepujar, a se aparecer, a querer dominar sobre os outros. Isso também traz problema. Agora, na narrativa aqui, os dois ficaram tão ricos e começou a haver uma briga familiar. Uma briga por domínio, por poder, não entre Abraão e Ló, mas entre os dois grupos. E aí acontece um terceiro perigo da riqueza. Na hora de escolher o lugar para onde iria peregrinar, Ló, por causa dos atrativos financeiros que a campina de Sodoma e Gomorra apresentava, eram terras férteis, era pasto bom, era uma região propícia para comércio. As cidades de Sodoma e Gomorra eram prósperas. Aí Ló vai e começa a habitar com aquele povo.
As riquezas têm o poder de nos aproximar de maneira indevida a pecadores que jamais eu deveria chegar perto. Há relacionamentos muitas vezes perigosos. Há relacionamentos que muitas vezes podem levar o crente a pecar. É muito comum no meio corporativo haver falcatruas, maus negócios, negócios fora da lei. E quando o crente vai ver, por estar junto de pessoas erradas, que ele não deveria estar junto, ele corre o perigo de pecar grandemente em relação ao Senhor. E acabar fazendo negócios errados, que desagradam a Deus. Veja, é saída para Sodoma e Gomorra. Destruiu a vida de Ló. Por se associar a pecadores, a Bíblia fala que era o justo Ló. Ele era o único justo dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Porque se tivessem 10 justos, Deus não destruiria a cidade. Entendeu? Só que num lance, ele perdeu tudo. Saiu fugido. Sua esposa foi transformada numa estátua de sal, porque olhou para trás. O olhar para trás, para muitos teólogos, mostra, assim, o desejo que a esposa de Ló tinha no glamour da cidade de Sodoma e Gomorra. Sabe, vida social, comida boa, roupa boa, importância. Virou uma estátua de sal. E qual foi o destino de Ló? Já preguei para vocês. Em vez dele voltar para junto do seu tio Abraão, ele vai morar numa caverna. E numa determinada noite, as suas filhas o embriagam e uma delas deita com ele e engravida. E ele nem percebe. Na outra noite, a mais nova embriaga ele e deita com ele e também engravida. Entendeu? Dando origem a 2 povos, Moabe e Amon. 2 povos que no futuro se tornariam inimigos de Israel. Se tornariam povos terrivelmente idólatras. Veja, Ló ficou sem dinheiro, sem fama, sua família foi exposta ao incesto. Existe essa palavra em castelhano, ao incesto, pecado grave. Entendeu? Porém, o Senhor ainda transformou isso em 2 grandes nações. Curiosamente, nações matadoras de gigantes. É curiosa a maneira de Deus trabalhar. Veja, inimigos de Israel. Povo idólatra. Só que quando eles chegaram na terra deles, mataram todos os gigantes. Aí você fala, Deus, por quê? É melhor perguntar lá na eternidade, que o Senhor vai nos explicar melhor. Mas foi assim que Deus fez. Agora veja, destruiu a vida de Ló. Abraão, ao contrário, foi o primeiro dos patriarcas, teve uma vida próspera, focada em Deus, e viu a sua descendência virar uma grande nação. Por quê? Porque Abraão usou a sua riqueza em prol do reino de Deus. Embora ele não tivesse condição na época de enxergar os desdobramentos do que era servir a Deus, ele não fazia ideia. Por exemplo, Abraão não fazia ideia que nós hoje estaríamos pregando o evangelho e falando o nome dele. Aproximadamente 4.000 anos depois. Ele nem fazia ideia. Ele só sabia que dele viria uma grande nação, dele sairiam reis, sairiam grandes homens, e mais nada. Mas ele, o tempo todo, procurou andar em obediência, apesar de cometer deslizes. E ao se aproximar de Deus com toda a sua riqueza, ele prosperou e sua posteridade foi abençoada. E Deus, inclusive, fez uma promessa: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por isso é tão importante hoje a igreja orar pelo bem-estar de Israel. E é muito importante hoje o crente lutar
Sempre que questionado, quando perguntar de quem é a Terra Santa é de Israel. Por quê? Porque Deus deu. E ninguém tem o direito de estar lá, só Israel tem o direito. Dessa maneira, você está afirmando a palavra, está abençoando Israel. Essa promessa, nós entendemos que se estende até hoje. A aliança abraâmica se estende até hoje. Diferente da aliança de Moisés. A aliança de Moisés parou. Aí você fala, como, pastor? A aliança de Abraão foi antes. Simples. Em ti serão benditas todas as nações. Eu e você, que éramos gentios, inimigos de Deus, fomos salvos. Provando que a aliança com Abraão permanece até hoje. O Messias veio da descendência de Abraão. Israel, gente, dificilmente passa uma semana no noticiário que Israel não é citado. Vai procurar no mapa hoje o povo de Moabe. Vai procurar no mapa hoje o povo de Amon. Não tem ninguém. Foram riscados do mapa. Essa é a consequência de uma riqueza usada longe dos propósitos de Deus. Então, cuidado. Pode ser que alguns entre nós, Deus resolva abençoar financeiramente, de acordo com a vontade dele. A pergunta é, você está preparado para manter a sua fidelidade se Deus te tornar muito rico? Ou aquilo vai ser objeto de destruição para sua família? Vou falar uma coisa para você, conhecendo a natureza de Deus através da Bíblia. Tem gente que não pode ser abençoado, porque se Deus abençoar, destrói tudo. Essa é uma questão que você tem que resolver no seu coração. Em contrapartida, tem gente que pode ter muito dinheiro que vai servir a Deus até melhor. Por quê? Porque riquezas podem trazer bênção, mas trazem muitos problemas. Esse é um dos perigos da riqueza. Seguindo, vamos agora no livro do Êxodo, próximo livro, capítulo 20. Êxodo 20. Versículo 17. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma no teu próximo. Gente, o perigo da cobiça. É impressionante, até dentro da igreja, tem gente que cobiça o que os outros irmãos têm. Gente, a cobiça é um perigo. Nós não podemos esquecer que nós temos uma natureza pecaminosa. Se você não tomar cuidado, em vez de você se alegrar com o irmão, você começa a cobiçar o que ele tem. Isso é um pecado grave, na verdade você tem que se alegrar. Eu lembro, tem um caso interessante que aconteceu com o irmão João. O irmão João batalhou, conseguiu comprar um corcelzinho velho. Corcelzinho velho, era azulzinho. Coisa mais bonitinha, né, João? Coisa mais linda. Só que era um carrinho velho. E estava tudo bem, até o dia que o irmão João chegou com o corcelzinho velho na frente da igreja. E tiveram irmãos que ficaram alegres. Nossa, que bonito, irmão, ó, tá bonitinho, tá joia. Que legal. Até que chegou um entravado, aquela encrenca de duas pernas. Sabe a encrenca de duas pernas evangélica? Que veste terno, veste saia, carrega a Bíblia. Existe esse tipo de encrenca. E olhou e falou, mas foi pintado, né? Sabe? Desvalorizando bem. Gente, isso é cobiça. Isso é descontentamento. Mas o que é ali? Era Deus expondo o coração daquela pessoa. Aí eu lembro que o irmão João me contou. Eu falei, João, nem liga, isso aí é gente pobre. Agora veja, deixa eu colocar o sentimento.
Eu, por exemplo, quando fui salvo, abri a porta do carro caía. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei um Uninho bonitinho, quando eu dei na chave, ele pegou e falou, oh Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Quase que eu comecei a profetizar, quase. Entendeu? Funciona. Por quê? Porque entrava água no porta-mala. O porta-luva você abria, não podia pôr Bíblia, porque entrava água quando chovia. O carro só andava no cheiro. E aí, por exemplo, eu congregava numa igreja, que aquela igreja tinha uma marca interessante. Todo mundo chegava lá quebrado, sem dinheiro. Passava um ano, a turma tudo se ajeitava. Impressionante aquela igreja, como ela é próspera. Até hoje é assim. É uma coisa interessante, é dali. E eu lembro que chegava o irmão com o carro novinho e eu chegava assim e falava, puxa, Senhor, que bom que o Senhor está abençoando o irmão. E aí eu lembrava, falava, ó Senhor, o Senhor já me abençoou e eu não soube cuidar bem. Mas eu sei que se for da tua vontade, o Senhor pode me abençoar. Da mesma maneira que o Senhor tem abençoado. Esse é um sentimento correto. Não existe nenhum problema de você querer conforto. Não existe nenhum problema de você querer ter um carro bom. Desde que você mantenha isso sujeito à vontade de Deus. Quando eu fui ver de uma maneira inusitada, um irmão chegou para mim e falou, olha, você vai comprar meu carro. Eu falei, ah, tá bom que eu vou comprar seu carro, você tá louco? Ele falou, não, estou falando que você vai comprar meu carro. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar seu carro. Ele falou, não. Eu estou falando que você vai comprar meu carro, você vai comprar meu carro. E aí eu lembro que ele me vendeu um Uninho, na época o Uninho valia bem, eram 8 mil reais. Aí ele chegou para mim e falou, quanto você tem de entrada? Eu falei, eu tenho 2.500. Ele falou, fechou. Você me dá os 2.500 e me dá 6 parcelas de 500, você consegue pagar? Eu falei, ó, se for com cheque de cliente eu consigo. Ele falou, fechou, o carro é seu. Aí começou os dois, né, os dois crentes fervorosos. Ele falou, ó, quero transferir o carro pro seu nome. Eu falei, não, você tá maluco? O carro não tá pago. Não, mas eu quero pôr pro seu nome. Eu falei, não, fica aí com você, sabe aquela briga? Resultado, paguei o carro e depois ele me vendeu um outro carro. Entendeu? Colocou o financiamento em nome da mulher dele, comigo pagando. Eu olhei para ele e falei, ô irmão, isso aí, você tá dando fiança da minha coisa. Eu falei, não tem problema, mas eu sei que você teme a Deus. E comprei o segundo carro. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, a bênção foi tão grande que só com a diferença do álcool e da gasolina, eu conseguia pagar metade da parcela. Porque o álcool era bem mais barato. E eu sempre fui meio ligeiro de matemática. Entendeu? Deus me deu essa facilidade. Resultado, para encerrar a história, depois disso eu pude vender veículos para irmãos. Um, infelizmente, até hoje não recebi. Tomei o calote. Mas o outro, a pessoa pagou direitinho, vendi para duas pessoas pagaram direitinho, cuidaram bem. Inclusive um deles eu comprei de volta, de tão bom que o cara cuidou. Entendeu? Então, assim, relacionamento correto. Eu fui abençoado e depois eu pude abençoar. Só que assim, tomar cuidado, né? Eu tomei um cano. Tomar cano é não receber as gírias. É não receber, meus caros. Mas assim, nós precisamos tomar cuidado com a cobiça. Deus te deu um carrinho, fica feliz. Deus te deu dinheiro para pagar o ônibus, fica feliz. Deus te deu uma bicicleta, fica feliz. Se contente com aquilo, ore pelos irmãos, que provavelmente a tua vez vai chegar. Se não chegou, é que não é o tempo ainda. O apóstolo Paulo nem bicicleta tinha. O apóstolo Paulo tinha que viajar com o dinheiro que os irmãos davam para ele. Vivia de contribuição. Entendeu? O que é melhor? Você ser abençoado ter salário ou você viver de contribuição dos outros? Eu vou dizer uma coisa para você, é melhor você ser abençoado ter salário. Não ser nem pesado para a igreja. Amém? Amém?
Vamos a mais um texto. 2 livros à frente, Deuteronômio 31. 3 livros à frente. Vai passar por Levítico, vai passar por Números e vai chegar em Deuteronômio 31. É o último capítulo de Deuteronômio. Deuteronômio 31. Veja, muitos não sabem o significado da palavra Deuteronômio, que significa segunda lei. É quando a lei foi citada de novo para aquela geração que cresceu no deserto. Entendeu? Isso quer dizer Deuteronômio, tá? Então, Deuteronômio 31, versículo 21. Não é o último capítulo, eu errei. Deuteronômio 31, 21. Diz assim. Muito lindo esse versículo. E será que, quando alcançarem muitos males e angústias, então esse cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca da sua descendência, porquanto conheço a sua imaginação, o que ele faz hoje, antes que o introduza na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu esse cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel e ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras dessa lei, até se acabarem, Moisés deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei essas palavras, e contra eles, por testemunha, tomarei o céu e a terra. Olha o 29. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então esse mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizeres mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira com a obra das vossas mãos. O que acontece aqui? O povo tinha sido tirado da escravidão e estava entrando na terra do Egito. O que Moisés fala? Vocês vão tomar a terra. Vocês vão ser abençoados. Só que assim que vocês forem abençoados, vocês vão se corromper. Vocês vão se dedicar à idolatria e vão desagradar a Deus. Esse daqui é um outro perigo real das riquezas. Quando Deus vai, Deus abençoa, Deus dá posses, a pessoa se desvia, se afasta do caminho. E muitos males vêm sobre ela. Lembra aquela máxima? Quando o crente desobedece, algo ruim acontece. E muito dessa desobediência vem por causa da bênção financeira. A bênção maior nessa sociedade era ser dono de terra. Deus tirou nações mais poderosas que os israelitas. E assim que eles puderam, eles se corromperam, se voltaram para a idolatria, se voltaram para a prostituição, uma série de práticas que desagradaram a Deus. E aí vários males alcançaram eles. Existe sim um perigo de desvio para aquele que recebe posses e riquezas da parte do Senhor. Por que eu estou falando isso? Começa a tratar já o seu coração. Eu lembro que quando Deus começou a me abençoar, eu lembro que eu orava, falava: Senhor, quero orar que nem Davi orou, que o meu coração não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Estou muito feliz, estou muito contente
Mas eu quero o Senhor. Eu quero continuar pregando, eu quero continuar fazendo a obra, eu quero continuar no ministério, quero continuar servindo na igreja. E pela misericórdia de Deus, tem sido assim, desde que o Senhor me chamou há 23 anos atrás. Glória a Deus por isso, isso é obra dele. É misericórdia dele sobre mim, porque nessa caminhada eu vi muita gente ser abençoada e sumir da igreja. E a família foi destruída. Até hoje eu vejo famílias destruídas porque saíram da igreja. É como um passarinho vivendo em gaiola de ouro. Entendeu? Vida destruiu. Tem dinheiro, mas não serve para nada. Família destruída, casamento destruído, filhos fora da igreja. Vale a pena? Então existe um problema de desvio, um perigo de desvio. Amém? Agora vamos mais um pouquinho. Evangelho de Mateus, lá no Novo Testamento. Você vai fazer uma viagem pela Bíblia. Nós que estamos acostumados a pregar expositivamente, quando dá esses saltos assim. Mateus capítulo 13. É uma parábola de Jesus que nos traz verdades importantes. Mateus 13, versículo 22. A parábola do semeador. Diz assim: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Gente, um dos maiores perigos da riqueza é sufocar a palavra de Deus. Simplesmente sufoca, morre. Não germina. Jesus até comenta que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos falam, mas Senhor, então quem pode ser salvo? Aí Jesus fala, não há impossíveis para Deus. O rico pode ser salvo? Sim, vou te dar 3 exemplos bíblicos. Nicodemos, entendeu? José de Arimateia e o apóstolo Paulo. Gente de grife. Gente da alta sociedade israelita. Salvos. Percebe? Agora, quantos no meio do caminho não deram ouvidos? Quando Paulo ficou preso, um dos governadores queria receber suborno dele. Quando reis se apresentaram, Paulo testemunhou e eles negaram a palavra. Por quê? Porque o caminho natural do ímpio é não querer ouvir a palavra de Deus. Vocês assistiram a tirinha que eu mandei do Marcos Sanconato hoje? É isso aí que eu estou falando. Já viram pessoas que chegam para você e falam, olha, se você quer ser meu amigo, não vão conversar de religião. Religião, cada um tem a sua. Eu estou bem com a minha religião. Você fica com a sua, que bom que funcionou para você, mas não me incomode com esse assunto. Futebol, política e religião não se discute. Na Venezuela, beisebol. Entendeu? É assim, porque a pessoa não quer ver. E as riquezas normalmente sufocam. Sufocam por quê? Porque a riqueza ela traz uma sensação de autoconfiança. Uma sensação de poder. E essa sensação de poder, ela acaba sufocando a palavra, porque a pessoa se torna independente de Deus. Não para pensar que pode morrer no minuto seguinte. Entendeu? Então, a riqueza pode sim sufocar a palavra. Amém? Amém. Mais um texto em Mateus, com mais um perigo. Mateus 19. Versículo 23. Confirmando. Olha o texto que eu acabei de falar. Disse então Jesus aos seus discípulos:
Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O que acontece aqui? Aqui é a passagem do jovem rico. Havia um jovem que, pela narrativa bíblica, ele procurava cumprir toda a lei, toda a religião israelita. E ele se aproxima de Jesus, chamando Jesus de Rabi, reconhecendo que Jesus era uma autoridade. E aí ele pergunta, ele fala, Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus fala, olha, o cumprimento da lei mostra que você é uma pessoa transformada, é o que Jesus narra, não é uma salvação por obras. Mas são as obras mostrando a fé da pessoa. Aí o jovem rico chega e fala, mas eu já faço tudo isso. Que me resta? Só que Jesus conhecia o coração daquele jovem. E aí Jesus, como ele era Deus, conhece o pensamento do homem. Ele dá a cartada final e fala, agora vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Aí o jovem emudece, fica muito triste e se afasta, porque era dono de muitos bens. Qual que é o risco? Muita gente deixa de servir a Deus, porque está servindo ao seu dinheiro, está servindo à sua carreira profissional, está servindo ao seu estilo de vida. Alguns chegam ao absurdo de nunca serem salvos. Não tenho tempo para a igreja. Agora, os dois são verdades. Eu vejo um monte de crentes que deixam de servir a Deus de uma maneira melhor por causa da sua carreira. Está errado. Sabe o que Deus muitas vezes faz? Vem e remove o trabalho. Resolveu o problema. Aí você vai ver o que é servir a Deus. Eu já vi irmão que perdeu emprego. Era, sabe, crente turista. Só vai a cada verão na igreja. De repente Deus veio e tomou tudo. Rapaz, aí você viu que era fervor. Não faltava nem culto da mocidade, não faltava. Aí eu pergunto, precisava? Não era melhor pegar seu bom carro com seu tanque de gasolina cheio? Dar carona para algum irmão que precisava ir para a igreja? E ir lá servir a Deus? Servir a Deus com seus bens? Suprir alguma necessidade da igreja? Gente, eu já vi pessoa rica que na igreja limpava banheiro. Não é fácil, hein? Talvez para a gente, com todo respeito, que não temos riqueza, seja mais fácil. Mas para uma pessoa rica limpar banheiro de igreja, o cara tá afim de servir mesmo. Entendeu? E numa boa, tranquilo. E era o tipo de pessoa que se você precisava na igreja, a pessoa estava lá. Entendeu? Eu já vi irmãos com casas, mansões. Mansão em São Paulo, que é muito caro. E você cruzava o irmão lavando a igreja. Entendeu? Feliz da vida. Isso é compromisso. Isso é pessoa que é séria com Deus. Isso é pessoa que Deus pode encher ela de dinheiro, que ela vai usar o dinheiro em prol do reino. Entendeu? Muita gente deixa de servir a Deus, tanto como crente, como um incrédulo, por causa do seu compromisso com a riqueza. E a riqueza tira ele do caminho. Amém? Amém. Aí vamos a alguns textos que eu vou estar falando de algumas aplicações práticas para a gente. Vamos um pouquinho à frente, 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios 8. Você vai passar por João, vai passar por Atos, vai passar por Romanos, vai passar por 1 Coríntios e aí vai chegar em 2 Coríntios. Fica tranquilo que nunca chega, que na minha Bíblia também não chegou. Agora chegou.
Aliás, é 2 Coríntios 9, perdão. 9, não é 8. Veja, entendam, irmãos. Nós entendemos na teologia da nossa igreja que o Novo Testamento fala de oferta. Entendeu? Um crente pode dizimar? Sim. Por quê? Porque nunca ninguém ficou pobre, dando 10%. Mas ele tem que entender que ele está dando uma oferta no valor do dízimo. Só para ter um padrão do Antigo Testamento, só. Não tem devorador, não vai furar pneu de carro, não vai queimar lâmpada ali, entendeu? Deus não trabalha assim. Entendeu? Devorador não é 4 legiões de demônios que os caras falam por aí, isso é a maior mentira que tem. Já vi gente ensinando a maior cara dura. Não, devorador é 4 legiões de demônios, eu queria saber em que Bíblia. Deve estar no livro de Inventares, capítulo 1. Entendeu? Porque tem gente que é um terror. Quebrou copo na casa, é porque não demos dízimo. Parece que o cara é sócio do clube. E tem que pagar a mensalidade. A igreja virou sócio. Agora, eu conheço irmãos que conhecem o princípio do Novo Testamento e gostam de dizimar. Tem problema? Não. A pessoa pode fazer isso. Mas ela tem que entender que o Novo Testamento fala de oferta. Agora, nós vamos ler esse texto, porque esse texto mostra que o crente tem que ofertar. Crente que é crente, bota a mão no bolso. Ah, pastor, eu não tenho, tranquilo. Mas quando tiver, lembre e ora a Deus. Entendeu? Ajude da forma que for. Não sou eu que vou dizer para você o que você vai fazer. Cada um sabe o que faz o seu dinheiro, entre você e Deus. Entendeu? Graças a Deus aqui, nós não precisamos. Entendeu? Eu trabalho, a gente paga a luz, um irmão ou outro dá uma contribuição. Quando a gente junta para ajudar uma família, todo mundo ajuda. Graças a Deus não precisamos. O interessado em ofertar é você, não eu. O beneficiário em suprir a obra do Senhor é você. Porque olha o que diz esse texto. 2 Coríntios 9, versículo 1 diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, pois bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei esses irmãos para que a vossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos nós, para não dizermos vós, desse firme fundamento da glória. Paulo chama de firme fundamento da glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. Gente, tem gente que tem posses, e a contribuição dele é sinal de avareza. Avareza é pecado, é idolatria ao dinheiro. Melhor nem dar. Tem gente que tem condição de ofertar e dá R$2 na igreja. Nossa, hoje apavorei, dei 20. O cara não sabe nem o preço do bujão de gás. Não sabe nem quanto paga a luz e água. E dá 20 conto na igreja, acha que deu alguma coisa. Isso é avareza, isso expõe o coração. Isso expõe o coração. Como eu já vi gente chateada porque não tinha R$1 para dar na igreja. E nós chegávamos para o irmão está chateado, pô, queria ofertar. Irmão, calma, vai chegar a tua vez. Agora não é hora. Você não tem condição de ofertar. Você não pode tirar dinheiro da mesa dos seus filhos, de pagar sua luz, de pagar sua água, de pagar seu ônibus.
para ofertar na igreja. Por exemplo, já vi igreja que o lobo, aliás, pastor, falava para as pessoas, você está com o dinheiro do ônibus aí, pela fé, dá na igreja e volta a pé para casa. Isso é crime. Isso é quase um estelionato espiritual. Tem a palavra estelionato? Entendeu? Isso é roubo. Você está mercadejando com a fé. João já viu isso bastante. Não sei como era na Venezuela, mas, meu Deus, tem gente que tem um compromisso com o capeta para tomar dinheiro da turma. Entendeu? Eu já vi gente da parcela do carro 3 dias antes de vencer. E quando venceu, não tinha dinheiro para pagar. Entendeu? Foi extorquido. Isso é extorsão espiritual. Eu lembro que aqui na igreja é o seguinte: chegou na igreja, está sem dinheiro, vai cuidar da sua família. Nós, se você for um cristão sincero, nós vamos procurar te ajudar. O que a gente puder. Aí depois que Deus te abençoar, você se estabiliza, tua vida se organiza. Aí conforme o Senhor colocar no seu coração e de bom grado, você oferta. Não por constrangimento, não para fazer negócio com Deus, simplesmente que aquilo é um sinal de agradecimento. Senhor, obrigado, porque eu tenho para ofertar. E glorifica a Deus, não é um sinal de avareza. Amém? Aí o texto continua, versículo 6. Aqui está uma verdade séria. Eu digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Olha o 7. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Ponto e vírgula. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Gente, o abençoado é você. Não é a igreja, não é o pastor. É você. Agora eu pergunto, está pronto para dar R$100 de oferta? Vai, tá. A onça vai sair chorando. Ah, não, a onça é do... Entendeu? Está preparado para dar R$500 de oferta? Se você orar e sentir bem, sim. Agora eu estou perguntando, está preparado para, como alguns irmãos, comprar um terreno de 1 milhão para montar uma igreja? Teu nível de compromisso com Cristo chega nesse ponto? Eu ia falar logo de cara, sai diabo! Não, estou brincando, veja. A nossa teologia de nossa igreja é assim. Quanto maior é a oferta, mais você tem que orar e jejuar para buscar confirmação de Deus. Porque aquilo pode ser um impulso da sua mente. E você está fazendo besteira. Oferta corriqueira, mete a mão no bolso e dá. Agora, eu conheço pessoas, eu lembro sempre do caso, sempre conta, essa irmã, que Deus um dia faça chegar a palavra que eu prego nela, que eu acho que ela vai ficar muito feliz, a irmã Cecília. O ano era 2000. Ela chegou num culto, correndo atrás do pastor Marcelo. Pastor, preciso falar com você. Não, irmã, não, pastor, preciso falar com você, tem que ser agora. Ah, pode falar, irmã, não, pastor, tem que ser na sua sala. E aí foi na sala dele, ela puxou a bolsa, tirou o talão de cheque, preencheu o cheque, R$80 mil. Ano 2000. Pastor, isso aqui é o dízimo de toda uma vida. Que Deus ilumine o pastor o que vai fazer com o dinheiro. Era muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, a chácara da igreja custou 230 mil. Chácara na cidade de Atibaia, que vale muito. Então, para você entender o que é 80 mil. Nós estamos falando mais ou menos proporcionalmente hoje em R$500 mil a R$700 mil. Ela ficou aliviada.
O que era? Era funcionária pública, muito bem remunerada, se aposentou. Quando entrou o dinheiro, ela resolveu fazer aquela oferta, que era proporcional ao dízimo. Olha o que acontece. A igreja de São Paulo estava para comprar a chácara, que é da igreja até hoje. O pastor Marcelo pediu 3 sinais para Deus. Primeiro, a concordância do negócio, como ele queria e como a igreja podia pagar. Segundo sinal, não lembro. E o terceiro sinal, ele pediu um sinal financeiro. Aquela irmã aparece na semana seguinte com o valor da entrada de 30% do valor da chácara. Foi usada ou não foi usada para estabelecer o reino de Deus naquela cidade? Uma outra história interessante. Quando o pastor Marcelo estava em Goiânia, um irmão muito rico da cidade chamou ele para jantar na casa. Sabe aquelas casas de rico? Que quando serve a mesa, você não sabe nem que copo pegar, que talher pegar, sabe? Você só fica copiando para não passar vergonha. Eu faço assim, né? Eu fico imitando. Se o cara pegar o garfo, eu pego o garfo. Não sei como é que vocês fazem. Entendeu? Aí o irmão chegou depois do jantar e falou, preciso conversar com o pastor. Ah, tá bom, pode falar. Não, no meu gabinete. O cara tinha gabinete. Aí foram lá na mansão, aí o irmão sentou, abriu a gaveta, puxou um pacote. Falou, isso aqui é uma oferta para o irmão. Não é uma oferta para a igreja, é do irmão. E naquele pacote tinha $4.000. Na época que dólar era dólar. Pastor Marcelo ficou faceiro. Quando ele botou a mão no pacote, veio um pensamento para ele, que ele entendeu que foi de Deus. Falou, esse dinheiro não é seu. Aí ele brinca, quase falou, sai diabo. Essa piadinha não é minha, é dele. O que aconteceu? Entrou no carro, conversando com a pastora Valneide, e falou, olha, o irmão me deu uma oferta de $4.000. Ela falou, ai, que bom, não sei o que. Eu falei, só que é o seguinte, quando eu botei a mão no dinheiro, veio um pensamento, dizendo que o dinheiro era meu. A pastora, como temia a Deus, chegou e falou, então vamos orar e jejuar. Aí começou a correr aquele mês, começaram a orar. Falou, senhor, se é do senhor, só vai mostrar o que é para fazer. Aí começou a vir a figura de um irmão do Rio de Janeiro, o irmão João Batista. E João Batista vinha na cabeça. Aí ele chegou para a pastora Valneide e falou, Valneide, não tira o irmão João Batista da cabeça. Ela falou, que engraçado, eu também tenho pensado muito nele. Aí ele falou, vou dar um telefonema, ver se está tudo bem. Entendendo que o dinheiro era dele. Aí ele ligou, começou a falar com o irmão João, começou a vir uma convicção no coração dele, que era para ofertar os $4.000 para o irmão João Batista. Aí ele falou, irmão João Batista, eu preciso falar uma coisa para você, o quê? Eu quero fazer uma oferta de $4.000. E eu preciso fazer esse dinheiro chegar na mão do irmão. Quando ele falou isso, o irmão João Batista desabou em lágrimas, chorando copiosamente. Aí o irmão João Batista se acalmou e falou, o que aconteceu, irmão? Ele falou, pastor, você não sabe. Eu estou orando porque abriu uma porta missionária no Peru. E eu pedi 3 sinais para Deus. O primeiro sinal era o meu pai concordar. O segundo sinal era o meu pastor concordar. E o terceiro sinal era um sinal financeiro, porque você sabe que eu sou funcionário da companhia elétrica e ganho muito bem. E o meu chamado é para ir para lá, para enterrar a vida. E esse valor que você está me ofertando vai servir para mim viver com a minha família por 1 ano. E o irmão João Batista foi para o Peru há mais ou menos 25 anos atrás ou 30. E lá já foram plantadas quase 100 de igrejas, numa região extremamente difícil. Uma região que vocês terem uma ideia, quando a população pega um bandido, ele é linchado publicamente. Os irmãos sabem disso. Região assolada pelo Sendeiro Luminoso.
Grupo terrorista comunista terrível. Entendeu? Mas porque alguém foi sensível à direção de Deus e não foi avarento, essas igrejas foram plantadas lá. Percebe do que eu estou falando? Nós não estamos brincando de pegar dinheiro. É algo muito mais profundo. É algo muito mais especial. É você estar sensível à direção de Deus. É você compreender que o seu dinheiro não é seu. O seu dinheiro é para ser usado para a obra. E que Deus tem um motivo para isso. Porém, nós não podemos fazer isso uma loteria. Não podemos fazer disso um jogo. Dinheiro é coisa muito séria. Pessoas morrem por causa de dinheiro. Então você tem que fazer isso de uma maneira espiritual, guiado por Deus. Qualquer dificuldade que você tiver na área, vem falar comigo. Ó, pastor, eu queria que o pastor orasse juntamente comigo, eu quero fazer uma oferta na igreja e ainda estou na dúvida. Chega a falar, ora mesmo, irmão, porque dúvida não é de Deus. Enquanto não tiver certeza, não dê. Por favor, nem quero. Porque não vai ser bênção. Vai ser picar dinheiro. Entendeu? Tive um ano aqui na igreja que foi um dos anos mais difíceis para mim financeiramente. Quando eu fui fechar a conta do ano, minha conta fechou. Eu esperava fechar o ano no negativo. Só que a conta empatou. Mas eu falei, gente, a conta não fecha. Eu sou ligeiro de matemática. Sabia que faltava número. Aí eu fui ver as ofertas que eu recebi de uma irmã. Me sustentaram durante aquele ano. Certinho, no valor exato. Entendeu? Porque a pessoa resolveu ser fiel. Eu pude desenvolver todo esse trabalho da igreja. Ajudou em muito. Eu ia viver no negativo? Ia, porque eu trabalho com caixa. Trabalho que nem agricultor, eu não dou o passo maior que a perna. Entendeu? Mas ia fazer falta aquele dinheiro. Mas a contribuição daquela irmã supriu a necessidade. Amém? Vamos a mais um texto. Misericórdia, Deus. Vamos lá. Vamos abrir em 1 Timóteo 6. Eu acho que eu já li esse texto. Não vou fazer 1 Timóteo 6, não. Vamos abrir 2 Timóteo 2. É que eu quero encerrar a palavra. É que eu precisava dar esses testemunhos para os irmãos. São histórias bonitas do que Deus faz. Gente, isso é lindo. Eu não sei vocês, eu fico doidão quando eu vejo essas coisas. Segunda Timóteo 2, versículo 3 e 4. Diz assim, uma outra aplicação. Ó. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. O que acontece? Vou ler o versículo 3. 2 Timóteo 2. Versículo 3. Ah, é que eu ia falar o 3 primeiro. Eu comecei a ler no 4. Agora o 3. Do que Paulo está falando? Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. O que acontece? Para viver a vida cristã, você vai ter luta. Você vai ter aflições. Só que como Paulo falou, para você servir na igreja, você não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. Qual é a principal coisa desse mundo? Grana. Dinheiro. O dinheiro não pode atrapalhar a sua caminhada cristã. No caso aqui, é ministerial. Porém, se aplica o princípio a nós.
Quanta gente é atrapalhado por causa do dinheiro. E aí o último texto, vamos voltar 2 cartas. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Volta 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses e 1 Tessalonicenses. Lindo versículo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 11. Diz assim: E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Qual que é o nosso papel na igreja? Trabalhar e se sustentar, viver uma vida calma, sem ser pesado para a igreja. Não entenda errado essas palavras, tá? Eu conheço a situação da vida de cada um. Não entenda errado. Estou falando uma situação normal. O papel nosso é viver tranquilo, trabalhando, dando bom testemunho lá fora, não sendo pesado na igreja e não causando constrangimento com os de fora. Esse é o seu principal papel com o dinheiro. Entendeu? E cada dia que você levanta para trabalhar, cada vez que você recebe seu salário, que você paga suas contas, que você auxilia um irmão, que você contribui na igreja, dê glórias a Deus. Fala, Senhor, obrigado. Cada vez que você acorda de manhã, Senhor, obrigado porque eu estou com saúde. Não estou indo levar um filho meu no hospital para ter uma consulta. Não estou indo fazer uma cirurgia. Não estou de jejum porque amanhã o médico vai pegar a faca, abrir minha barriga para tirar o troço que está lá dentro. Coração agradecido, contentamento, comer o pão sossegadamente, feliz com aquilo que Deus deu, alegre, procurando ser diligente. Na verdade, esse versículo aqui resume tudo que nós conversamos nas últimas 2 semanas. Esse tem que ser o nosso sentimento. Você tem que estar feliz, falar, nossa, Senhor, me abençoa, porque eu quero ser um canal de bênção na tua mão. Você é um canal de bênção para a minha família, você é um canal de bênção para os meus irmãos, e você é um canal de bênção para a igreja. Além do que, ser um canal de bênção na sociedade. Lembra o que eu ensinei? Que a verdadeira riqueza de um povo é o que o povo produz. É o resultado de um trabalho de um povo. Os irmãos sabem o que não ter trabalho faz com um país. Vocês sabem muito bem disso, melhor do que eu. Viveram na carne. Então eu tenho que estar agradecido, comer meu pão sossegadamente, ser abundante no trabalho, colocar para fora o potencial. Ser equilibrado, buscar primeiramente o reino dos céus. E uma coisa eu posso te garantir para você, eu não posso garantir que você vai ser rico. Mas uma coisa eu posso te garantir, você fechando com o plano de Deus, você vai ter uma sensação no seu coração de missão cumprida, de sentido de vida, de agradecimento a Deus, de coração pleno. Seja com pouco, como muitos irmãos do mundo, ou seja com muito, de acordo com a vontade do Senhor. Quer um sentido para a sua vida? Busque a vontade de Deus. O seu local de felicidade, de preenchimento, de sentido, é no centro da vontade de Deus. Identificou? Se renda. Como diz os irmãos pentecostais, deixa Deus te usar. Tem gente que fica brigando com a vontade de Deus. Aí nunca é feliz. Não tem sentimento de completude. Vive bufando. Sabe aquelas coisas mal resolvidas? Ao contrário, se você tiver no foco, você está leve, você está bem. Tem problemas, mas até a maneira que você enfrenta os problemas são diferentes. Que o Senhor possa estar nos guiando realmente, depois de tudo isso que nós vivemos. Que Deus possa estar nos guiando de uma maneira correta e bíblica, com todas as nossas finanças. Amém? Amém.
Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra, obrigado por esses exemplos maravilhosos, desses testemunhos que os irmãos nos dão, que isso venha a incentivar a nossa fé, mas principalmente que a nossa fé seja inteligente, uma fé guiada por ti, que nós possamos fazer todas as coisas, não por amor ao dinheiro, mas por amor ao teu reino, e que possamos, Senhor, amadurecendo, sermos um instrumento de bênção nessa nossa peregrinação da terra. Senhor, nos dá um coração sábio, nos dá a sabedoria para administrarmos as finanças, mas principalmente, não permita que o nosso coração se desvie por causa delas, mas ao contrário, que na mesma medida que a tua bênção chegar, o nosso amor por ti e o nosso compromisso cresça. Pedimos essas coisas em nome de Jesus, a quem amamos e servimos. Amém.